Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, com a graça de Deus e de Jesus, aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro tradicional das 18 horas do Lar Fabiano de Cristo. Mentor desta casa que nos acolhe há mais de 4 décadas para um momento de prece, de comunhão e, acima de tudo, de muita paz, harmonia e muitas bênçãos. Sejam todos bem-vindos e que possamos fazer desse nosso encontro de hoje um momento de reflexão, de prece, de verdadeira comunhão com os ensinamentos do Mestre Jesus. A nossa reflexão de hoje encontramos no capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Dai de graça o que de graça recebestes. E a nossa reflexão será sobre a mediunidade gratuita, nos itens 7, 8, 9 e 10. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para instruções dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação convocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva de espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve antes de tudo pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade.
A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é, ao seu possuidor, tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode substituir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Há mais. Não é de si próprio que o explorador dispõe. É do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfego degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. E Kardec nos remete ao Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, e ao Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11, para encontrarmos mais subsídios a esta análise. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que queira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada
por onde subam. Assim, queridos irmãos e amigos, todos aqueles que estão dispostos a fazer parte dos trabalhadores na seara do Mestre, especialmente no exercício da mediunidade, saibam que é necessário buscar o conhecimento, força, dedicação, humildade e muita disposição para o trabalho árduo na busca de levarmos todo o bem que pudermos produzir aos nossos irmãos em sofrimento, sem nos preocuparmos com quaisquer tipo de recompensa. Confiemos na justiça divina, no amor e na misericórdia de Deus, no amparo do Mestre Jesus, que certamente o nosso coração há de se encher de alegria. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos. Que assim seja.